Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Um bom dia para todos nós. Hoje é domingo, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães e aqueles papais que também são umas mães, não é verdade? Para todos nós. Eu quero aproveitar o momento aqui, então, para fazermos juntos algumas reflexões, né, sobre o dia de hoje e sobre a nossa vida, enfim, sobre tudo que ocorre conosco enquanto estamos aqui na Terra, né? Porque quando saímos daqui, outras coisas nos ocorrerão bem diferentes. Bem, meus amigos, não vamos nos esquecermos de aproveitarmos o dia de hoje de confraternização para então nos reunirmos, ou melhor, quando estivermos reunidos em família, que é uma tradição, né, praticamente no Brasil todo, aproveitar para fazer uma pequena oração para aqueles nossos irmãos que moram lá no Rio Grande do Sul e que sofreram com esses últimos acontecimentos das enchentes e que estão sofrendo ainda, né, com suas perdas materiais e também dos seus parentes e amigos, pessoas que desencarnaram por conta desse episódio. Vamos aproveitar então para pedir a Deus que dê força para todos, que eles consigam se recuperarem, né, da tragédia, principalmente psicologicamente, reflitam sobre eles mesmos, sobre o que eles podem fazer, enfim, enfrentarem esse momento com força e com dignidade também. E nós, o que podemos fazer, que estamos distantes, né, dessa tragédia, pedir a Deus que os conforte, que dê força para cada um deles. Nós estamos aqui, meus irmãos, na verdade, na terra de passagem. Todo mundo sabe disso, não é novidade alguma. Aqui estamos por enquanto e daqui sairemos. Da mesma forma que chegamos, sairemos daqui, não é verdade? Não trouxemos bens nenhum e sairemos daqui sem qualquer tipo de bem. Eu falo dos bens materiais. Esses vão ficar por aqui, não adianta a gente querer acumular, querer dizer que tem a posse disso ou daquilo, porque a nossa posse de qualquer coisa é sempre temporária. Não é verdade? O que nós vamos levar para o outro lado é que é a nossa verdadeira posse. São as nossas lembranças, as nossas atitudes que tivemos aqui perante o próximo, perante os outros. Esses acontecimentos, para muitos, principalmente para aqueles que não têm fé em Deus, geralmente, né, em muitos casos, as pessoas perdem a fé, desacreditam de Deus e tudo mais, quando deveria ser o contrário. Muitos ali trabalharam durante anos, 20, 30, ou durante toda a sua vida, e perderam todos os seus bens, né? Os agricultores, os produtores, os criadores de gados e por aí vai. Não vamos nos esquecer, meus irmãos, que além de estarmos no mundo de prova e expiação, estamos também resgatando, né, dívidas que eu poderia dizer morais, erros que cometemos contra os outros na vida passada. No entanto, quando aqui chegamos, é claro que esquecemos de tudo, e é necessário que assim seja, para que recomecemos do zero, né, determinado tipo de vida, ou determinada tipo de vida que precisamos superar, não é verdade? Mas
como nós somos muito materialistas, pouco nos importamos com as coisas espirituais. E sofremos as consequências, né? Pelo nosso jeito de pensar e de agir. Vejamos bem, não é só no Brasil, não. As pessoas estão preocupadíssimas com os efeitos climáticos, com a temperatura do planeta e por aí vai. Hoje em dia se fala muito sobre isso. Hoje em dia não, já tem alguns anos, né? Seja como for. Mas o homem continua desprezando os avisos da natureza, desmatando para produzir mais, com o interesse de ficarem ricos, não por interesse de ajudar o seu semelhante, mas pelo egoísmo. Vocês vejam, os agricultores, os produtores do Rio Grande do Sul ainda perderam pouca coisa. Vocês podem observar, pelo menos é o que eu tenho assistido nos noticiários, os produtores de arroz, por exemplo, perderam 30% da sua produção. Ou seja, 70% já havia sido colhido. Então não perderam tanta coisa assim, falando da produção dos produtores de arroz. Mas perderam alguma coisa. Então, gente, para eles produzirem o arroz, para produzirem os produtores de soja também na mesma proporção. Para eles produzirem a soja, o arroz, como foi feito? Que trabalho fizeram? Desmataram aquela área toda. Arrancaram só as árvores, a mata que existia, para produzirem, né, os seus produtos, e a ganância, a ambição do dinheiro não tem limite. E gradativamente vão transformando o ambiente natural, né, em plantações de soja, em hectares que se perde de vista na visão, não é verdade? Então, meus amigos, como está a terra, né, esse solo, nesses ambientes? Que proteção oferece? Nenhuma. Vocês vejam que foi uma enchente que foi muito rápida. O nível da água subiu assustadoramente, numa velocidade incrível, arrastando o que vinha pela frente. Não tinha nada pela frente para reter essas águas. Não deu muito tempo para muita gente sair daqueles ambientes, se refugiarem e etc e tal. Então, as árvores, a mata em si, é uma barreira natural, né, que protege as pessoas, dando tempo para essas pessoas se retirarem dessas áreas. Porém, como está desmatado, a água veio com toda a velocidade e não houve tempo para muita gente, para muitos animais e etc e tal. Quem provocou tudo isso? Nós mesmos, os próprios homens. A ganância, não é verdade? O querer mais, querer mais, querer mais. É ser muito hipócrita acreditar que o grande produtor ou o grande criador tem interesse humanitário de fornecer alimento para o mundo. O seu propósito é outro, é ganância, é de dinheiro. Existem hoje várias fórmulas, jeito de ter uma produção, tanto de plantação quanto de animais, sem agredir o meio ambiente. Cientistas e estudiosos nessa área já sabem como fazer esse manejamento, né? De incorporar. Até os animais dos gados não precisam de pastos enormes. Ok? Mas quem se preocupa com isso? Esses grandes produtores querem o quê? Eles não estão se preocupando nem com os seus netos. Mal sabem eles que provavelmente os seus netos ou bisnetos serão eles mesmos reencarnados. Não é verdade? Então nós provocamos os acidentes para nós mesmos. Supondo que eu seja um grande produtor do passado, tenha desmatado uma grande área por ganância para produzir alguma coisa, certo? Não me preocupava com o meio ambiente nem com ninguém. Não medi as consequências de nada e desencarnei. E nasci agora no Rio Grande do Sul. Passei
por um tipo de problema que eu causei. Eu mesmo desmatei uma área no passado e fiz com que essa tragédia ocorresse hoje. Assim eu vejo as coisas. Não tem ali inocente algum. Ok? Não quero tripudiar sobre aqueles que sofreram esses momentos tão desagradáveis, mas que para eles são necessários. Precisamos sim orar e pedir a Deus que dê força para esses irmãos, para que eles consigam tirarem aprendizado dessa experiência. Porque infelizmente nós, seres humanos, né, precisamos passar pelas experiências para aprendermos. Ok? Raros são aqueles que aceitam as coisas, né, com passividade, né, aceitam as coisas assim, pela razão. A maioria de nós não somos assim. Essa aqui é a verdade. Por isso, o planeta é do jeito que é, está do jeito que está. Até quanto tempo? Eu não sei, meus irmãos. Infelizmente, muitos religiosos, de todas as religiões do planeta, ficam aterrorizando a população, dizendo que a hora chegou e que até 2057 tudo vai acontecer no planeta e por aí vai. Eu não tenho a menor ideia, nem pretendo fazer previsão nenhuma, porque todas elas que foram feitas, por todos os que fizeram as previsões, todos eles se enganaram, erraram. Essa aqui é a verdade. Okay? A mudança, desde quando Kardec veio, eu sou espírita, vocês sabem disso, desde quando Kardec veio, já há 160 e 180 anos, sei lá, foi 1860, né? 140, 160 e poucos anos atrás, os espíritos já falavam que era o momento da mudança. Que mudança houve de lá para cá? A única mudança que nós podemos afirmar que houve no nosso planeta, isso é fato, foi o aumento da população terrestre humana. É a única mudança que houve. E a tecnologia, é claro, é evidente, né? Isso aí são dois fatos. Do resto, a moral do ser humano continua a mesma. A ambição continua a mesma. O egoísmo continua o mesmo. A vaidade, a prepotência, a arrogância, a corrupção, o roubo, os crimes, os assassinatos. O que mudou o ser humano nesses 160 anos, moralmente falando? Eu não vejo mudança alguma. Então, enquanto não houver essa mudança, a natureza, ela vai dar a sua resposta. A natureza não é vingativa, ela se recompõe. Leva 50 anos, 30, 40, não importa, ela se recompõe. Não é verdade? A natureza, ela obedece às leis do universo, não à lei do homem. Ok? Mas o homem está tentando e está morrendo, desencarnando e volta e tenta novamente e não toma vergonha. A gente não aprende a respeitar as coisas, a respeitar o semelhante, a respeitar a natureza, a respeitar, certo, tudo que envolve o planeta Terra. Nós queremos abusar, aproveitar do vizinho, abusar dos outros, tirar proveito de uma forma ou de outra. Somos gananciosos constantemente. E com tudo isso, como fica a psicosfera do planeta Terra? Como fica? As energias negativas estão por toda parte. E elas vão ter que se exporem ou se desfazerem. E a forma da energia negativa se desfazer, como é? Como ela vai se desfazer? Como um passe de mágica? Não. Gerando todos esses efeitos na natureza, vulcões, terremotos, maremotos, secas, inundações. É o único jeito dessa energia negativa se dissipar. Não existe outra forma. Eu sou espírita, volto a afirmar. Há mais de 50 anos atrás, Chico Xavier, que é muito respeitado, e não tem como não ser respeitado, porque foi um homem que ajudou muita gente, até hoje os seus livros, que são vendidos, o dinheiro é utilizado para entidades de caridade, ok? Chico Xavier nunca ficou com um centavo, mas mesmo ele, com tanta bondade e amor no coração, fez uma previsão que em 50 anos, se o planeta Terra não tivesse uma terceira guerra mundial, os extraterrestres fariam presente em massa no nosso planeta Terra. Até ele se enganou. Foi de propósito? É claro que não. Foi uma visão pessoal dele? Claro que sim. Ele deixou se levar.
acreditar que eram dos espíritos, mas era coisa dele. Passaram-se 50 anos e nada ocorreu. Nenhum extraterrestre fez presente maciçamente aqui no nosso planeta Terra. Existem um caso aqui, outro acolá e por aí vai. Então, minha gente, não existe previsão nenhuma certa de ninguém. Não acredito em ninguém que fala de... Então, agora, tem muita gente falando que é 2057. Não acredito, sabe por quê, gente? Para Deus o tempo não existe. Tem gente falando, já deu tempo, que o planeta Terra vai mudar, que eles serão retirados aqui, vão para um planeta primitivo. Quem não estudou a doutrina espírita não entende nada disso, sabe que isso é impossível. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou espírita e todos nós que estudamos a doutrina espírita não prestamos atenção nos estudos e acreditamos nessa informação mentirosa. Que os espíritos que são assassinos voltados para a maldade serão retirados e jogados num planeta primitivo. Ou então a doutrina espírita é mentirosa. Das duas, uma. Se isso está ocorrendo e ocorre, então a doutrina espírita é mentirosa, porque ela nos fala, nos informa que o espírito não retrograda, ou seja, não anda para trás. Como é que um espírito que habita um planeta de prova e expiação, que é o caso do planeta Terra, irá habitar um planeta primitivo? Então ele vai ser retirado o padrão vibratório dele, é isso que estão falando? Que é espírita, pelo amor de Deus, gente. Vamos estudar o espiritismo. Vamos estudar e entender. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A coisa é ou não é. Ou é dia ou é noite, ponto final. Ok? Então é mais ou menos isso, minha gente. A doutrina espírita trouxeram uma porção de informação para a gente. Trouxeram, quer dizer, os espíritos nos trouxeram vários espíritos, várias informações. E nós aceitamos muitas das coisas. Eu, pelo menos, aceito as coisas que são morais. Ok? Eu entendo assim. Mas está lá dentro dos ensinamentos que nós, espíritos, vamos habitar o mundo ou o planeta que estiver com o campo vibratório desse planeta semelhante ao campo vibratório do espírito. Por isso nós não podemos, do planeta Terra, sair daqui no momento que quisermos e habitar um planeta superior ao planeta Terra, porque nossa vibração é diferente. Os espíritos que foram trazidos do planeta Capela para o planeta Terra, eles não vieram para o mundo inferior. E os espíritos falam isso, os exilados de Capela saíram de um planeta maravilhoso para vir para o mundo inferior. Não, eles não saíram de um planeta maravilhoso. Nem tampouco vieram para um planeta inferior ao deles. No momento que eles saíram daquele planeta, o planeta era igual ao planeta Terra, a mesma vibração. Era um planeta de prova e expiação. E vieram para outro planeta de prova e expiação, que é o planeta Terra. Mas por que foram retirados? Se lá aquele planeta era de prova e expiação? Porque o planeta ia passar para o mundo de regeneração. Porém, não havia passado ainda. E como esses espíritos não melhoraram seu jeito de pensar e de agir, é claro que o padrão vibratório dele não era mais compatível com aquele planeta. Foram retirados para um planeta que tinha o mesmo tipo de vibração semelhante. O planeta Terra. Não vieram para um mundo primitivo, nem inferior ao mundo deles. Vieram para um mundo com a mesma compatibilidade vibratória. Então, como podemos acreditar que espíritos serão retirados daqui e vão para mundos primitivos? Vocês conseguem entender isso? Será que é possível? Os homens que viveram aqui no planeta Terra, quando o planeta era um mundo primitivo, viviam nas cavernas. Nas cavernas. É isso que o meio espírita está falando. Os espíritas de Kardec e aqueles outros que se dizem espíritas, que não são espíritas, são espiritualistas. Frequentadores de Umbanda, Quimbanda, Umbanda e por aí vai. Quimbanda, né? Candomblé. Hoje eles se dizem espíritas, gerando uma confusão tremenda, que eu não vou entrar no mérito da questão agora. Mas, meus irmãos, o planeta Terra, ainda, por enquanto, é o lar de muitos espíritos que precisam aprender a lidar com a natureza, coisa que não estamos aprendendo. Estamos em 2021. As pessoas criam armas para matar seu semelhante.
novas bombas, novos armamentos estão sendo criados exatamente hoje. Aonde? Qual país que fica criando e inventando bombas? Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. São poucos aqueles que não estão fabricando armamento. Poucos. O Brasil mesmo está criando seus armamentos. Todo país tem essa inteligência que esconde do seu povo, claro e evidente. Né? Sempre tentando se defender do inimigo, quando a defesa nossa deveria ser outra. Seja como for, o mundo está todo assim. É um matando o outro, criando armamentos. Certo? Pessoas criando confusão, aumentando o tumulto, em vez de aumentar a paz. Nós aqui no Brasil, partidários da direita ou da esquerda, se tornando inimigos, coisa que eu nunca vi no Brasil, estamos vendo agora. O espírito está evoluindo. Qual a nossa direção? Não era para nós, no Brasil, como dizem, coração do mundo é pátria do Evangelho? Não era para seus habitantes serem mais amorosos uns para com os outros? Com certeza. Mas não é isso que se vê quando se vê guerra política, ofensas, artistas falando palavrões na televisão como se fosse uma coisa maravilhosa, xingando o outro, ofendendo. Ah, muito bonito isso? Pois é. Então, meus irmãos, quem vai despertar? Ficam falando que tem vários despertos que vão ficar no planeta, são maravilhosos. Eu só queria identificar um deles. Sinceramente, eu queria identificar um deles. E queria saber também quando que o nosso planeta vai passar para ser de regeneração. Eu acho que do jeito que o nosso planeta está, vemos pessoas nascendo. Há mais de 20 anos atrás, um palestrante espírita falou que há mais de 20 anos atrás, nova encarnação de espíritos índigo estariam nascendo para fazer com que o planeta evoluísse, acabar com a guerra e tudo mais. Tem mais de 20 anos, tem 30 anos essa notícia. E até hoje eu não vejo mudança nenhuma, não vejo nenhum jovem fazendo grandes coisas. Quando você vê um ou outro, logo na frente ele cai. Né? Cai em erro. Então, minha gente, notícias. Vamos acreditar em quem? Você quer acreditar em alguém? Pois bem, acredite em Deus, é o único. Ele não veio aqui, não falou nada, não deixou nada para a gente. Mas permitiu que Jesus viesse e falasse em seu nome. Esse foi o único que trouxe as verdades para nós de como é Deus. Não existe nada que seja injusto. Não existe injustiça no planeta Terra. Se eu acreditasse nisso, eu forçosamente teria que acreditar que Deus não existe. Pelo menos o Deus que Jesus nos mostrou, né? Um Deus de amor e piedade. Se Deus permite a maldade no mundo, então ele não é bom. Como eu não consigo ver dessa forma, eu vejo que tudo tem um propósito, eu vejo que Deus não castiga, não impõe nada a ninguém. Não acredito em castigo de Deus, nem de ninguém. Acredito-se que nós mesmos fazemos as escolhas, não é verdade? Nós fazemos as escolhas e depois lamentamos como se fôssemos um pobre coitado. Essa que é a verdade. Assim eu vejo as coisas. Então, assim eu vejo Deus. Muito pelo contrário, em vez de nos castigar, ele vem nos tirar do lamaçal que nós mesmos nos colocamos. Não é verdade? Mas nós somos aventureiros. Cristóvão Colombo descobriu as Américas se lançando ao mar, indo contra tudo que falavam, que naquela época achavam que a terra era plana, né? Que chegasse lá no final do mar, o navio, né? Ia cair. Cristóvão Colombo demonstrou que não, que a terra é redonda. Botou os seus navios e descobriu as Américas. Se aventurou. Então nós, seres humanos, somos assim, nos aventuramos. Imagina Cristóvão Colombo reclamando de ter se aventurado. Vocês acham que Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, Cristóvão Colombo, quando estava em alto mar, vocês acham que ele sofreu? Quantas pessoas morreram, escravos, etc e tal?
Quantas pessoas morreram nessa travessia? Vocês acham que naquele momento de turbulência, Cristóvão Colombo não se arrependeu da escolha que fez? Vocês acham que Pedro Álvares Cabral não se arrependeu da escolha que fez? Ele ia para a Índia, não foi isso? Fugindo das calmarias, veio bater no Brasil, acabou descobrindo o Brasil. Mas quando ele estava em alto mar, sofrendo, vendo pessoas morrerem, todo tipo de doença, vocês acham que eles não se arrependeram? Claro que se arrependeram. Então é mais ou menos assim que nós, espíritos, somos. Nós viemos por uma vida, fizemos as escolhas para viver de tal forma, e quando aqui chegamos nos arrependemos. Seja como for, faz parte. Acho que o que mais nos importa é entendermos isso, para que na próxima vida a gente venha com mais força para superar a nós mesmos as escolhas que nós fizemos. Ok? Então fica o meu recado aqui, minha gente. Enquanto nós agredirmos o ambiente, sofreremos as consequências. Faz parte. Não porque Deus castiga, mas porque é impossível, né, de você querer consertar uma geladeira que está enferrujada, sem antes, porém, lixar, preparar. Isso dá trabalho. Então é o que estamos vivendo atualmente. Vivendo o trabalho do nosso descaso com tudo e com todos. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau. Feliz Dia das Mães para todos. Que Deus abençoe a todas essas mães que se dedicam a vida aos seus filhos, principalmente a nossa mãe querida maior, Virgem Maria, porque embora ela tenha sido mãe, fisicamente falando, de Jesus Cristo, ela adotou a toda a humanidade como sendo seus filhos do coração. Que Deus abençoe a nossa mãe maior pelo lindo trabalho que ela faz, nos recebendo em vossos braços amorosos de mãe, quando chegamos na vida espiritual, nos confortando, sem nos julgar e nos entendendo das nossas fraquezas. Que Deus te abençoe, Mãe Santíssima, agora e sempre. Que assim seja.